Olá, hoje eu trago uma palavra sobre o crescimento da pandemia e as promessas que Deus tem para nós durante esse grave período pelo qual nosso país está passando. Nos últimos dias, o crescimento de casos de Covid-19 tem assustado os governos e a população brasileira. Infelizmente, estamos observando mais de 2.300 mortes em todo o país, diariamente, em decorrência dessa terrível pandemia. Muitos culpam o governo federal, outros culpam os governos estaduais e outros ainda culpam a falta de cuidado da população com as aglomerações, como causa do crescimento absurdo de enfermos e mortos. Todos nós temos visto e ouvido de pessoas famosas, de parentes e de conhecidos que têm perecido nessa pandemia. Com tristeza, vimos que 3 senadores da República perderam a sua vida. O vírus não poupa ninguém, seja pobre, seja rico, seja o povo, seja autoridades. Hospitais e UTIs estão lotadas e os últimos medicamentos disponíveis estão sendo ministrados, causando desespero em médicos e em enfermeiros. Vagarosamente as vacinas vão sendo aplicadas pelas dificuldades dos fornecedores. Porém, nesta semana, tivemos uma boa notícia com a Fiocruz, que passou a entregar 1 milhão de vacinas por dia útil, ou seja, 6 milhões de vacinas por semana, além do Instituto Butantan e de outras que virão por aí. Houve a contratação de mais 4 laboratórios pelo governo, agora no total de 6 tipos de vacinas, o que irá agilizar em muito a vacinação do nosso povo. Porém, as pessoas estão estressadas, cansadas de ficarem presas em suas casas, muitas com falta de esperança, que agrava ainda mais os efeitos do problema. Sim, a equação é perigosa, porque o estresse e a depressão reduzem a imunidade corporal, que é a porta de entrada desse vírus. Não obstante, há promessas de consolo na palavra de Deus para aqueles que nela creem. Especificamente, eu menciono o Salmo 34, de autoria do rei Davi, sobre o qual vamos refletir nesse momento. O Salmo 34, os versos de 4 a 8, dizem o seguinte: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Em primeiro lugar, nesse Salmo 34, Davi clama contra o medo que ele tinha e obtém paz, porque obtém resposta à sua oração. Quando Davi procurou abrigo entre os filisteus de Gate, não deu nada certo. Para sair da cidade, ele fingiu ter ficado louco. Aquis, que era o rei da cidade, não queria ser incomodado com um doido, e Davi escapou ileso daquela cidade. O relato desse episódio está no primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento, capítulo 21, versículos de 10 a 15. Davi poderia ter se gabado da sua esperteza, como seria a tendência de muitos de nós. Seria uma história fascinante para ele contar aos seus netos um dia, de como ele enganou o rei de Gate com suas habilidades de ator. Mas quando Davi refletiu no que aconteceu em Gate, ele não viu motivo de falar da sua inteligência em se livrar da mão de Aquis, rei dos filisteus. Ele percebeu corretamente que escapou dos filisteus pela graça de Deus e escreveu o Salmo 34 para adorar ao Senhor em gratidão pelo seu livramento. Naquela aflição, Davi diz que buscou ao Senhor e obteve dele a resposta que buscava. No versículo 4 ele diz: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu,
livrou-me de todos os meus temores. Sim, Davi exalta o Senhor, dizendo que Deus o livrara de todos os seus temores. Como eu disse antes, o temor dele era ficar preso em Gate, uma cidade só de inimigos filisteus, porque Davi era hebreu. Ele tinha entrado na cidade mediante um breve acordo com o rei de Gate, diante do rei Saul, que era inimigo comum entre ambos. Mas depois de algum tempo, Davi se arrependera dessa aliança, porque percebera que estava tendo uma aliança contra os inimigos de Israel, e quis se livrar dela, fugindo da capital da Filístia naquela época. Então ele clamou a Deus para que o livrasse de seus temores, e para que conseguiu, afinal de contas, sair daquela cidade sem maiores consequências. Portanto, Deus respondeu ao pedido de Davi, e realmente ele conseguiu se livrar daquela aliança que o prendera na cidade. E Davi então eleva seus pensamentos a Deus em agradecimento por aquele grande livramento. Antes de sair da cidade, Davi obteve a paz que buscava, porque seus temores foram aliviados pela confiança de que Deus o livraria. Assim, enquanto estamos nos rigores da pandemia desse vírus, devemos orar para que Deus nos livrar de nossos temores em primeiro lugar. Não é a angústia, a ansiedade ou a depressão que irão nos ajudar. Ao contrário, Deus precisa ser a base da nossa confiança, em quem devemos depositar nossa esperança de livramento. Em segundo lugar, o texto diz que a confusão não prevalece contra a luz de Deus. Versículo 5 do Salmo 34 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Davi diz que todos que estavam com ele olharam para Deus e foram iluminados, ou os seus rostos ficaram resplandecentes. Essa iluminação significa que em Deus encontramos a luz para as nossas trevas. Jó diz que a luz dos viventes desvia a sua alma da perdição, Jó 33:30, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. No cântico que Davi fez, quando Deus o livrou das mãos de Saul, ele agradece a Deus. Conforme encontramos em 2 Samuel 22:29, ele diz: porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Ser iluminado nas trevas, portanto, é conhecer a Deus contra o Senhor das trevas, o nosso inimigo. O diabo, nosso adversário, gosta de infundir medo ao povo de Deus, principalmente durante períodos de enfermidade, como acontece nessa pandemia. Mas essa luz só vem da palavra de Deus, os seus preceitos, conforme o Salmo 19:8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Portanto, a luz que reflete nas trevas não resulta de superstições sobre anjos, mas ela vem do mandamento do Senhor, ou seja, de sua palavra. Quando José e Maria levaram Jesus para ser apresentado no templo de Jerusalém, quando Jesus estava com 8 dias de idade, foram recebidos pelo profeta Simeão, que tomou o menino nos braços e profetizou em Lucas 2:32, que ele era luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. O evangelista João escreveu sobre Jesus em João capítulo 1, versículo 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. E Jesus também disse de si mesmo, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, a palavra encarnada de Deus, afirma que só não anda em trevas, mas tem a luz da vida aqueles que o seguem. Portanto, para termos paz nessa pandemia, devemos entregar tudo nas mãos de Cristo. No Evangelho de João, ainda no capítulo 16, versos 33, ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
A palavra de Cristo, irmãos, é que tenhamos confiança nele durante essa pandemia, pedindo tranquilidade contra o medo e o estresse do confinamento. Vejamos, em terceiro lugar, que somente os humildes serão salvos. Nesse Salmo 34, no verso 6 que eu li inicialmente, ele diz assim, Davi diz, clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Davi se humilhou na presença de Deus e se intitulou de pobre em sua oração. O pobre, na palavra de Deus, é aquele que se acha incapaz, sem forças, sem condições de se livrar da situação por si mesmo. O pobre, portanto, é um eterno dependente de Deus. Rico em sentido contrário, é aquele que leva em alta conta os seus próprios conceitos, os seus próprios valores, os seus próprios pensamentos. Por isso que Jesus disse que era difícil, muito difícil, um rico entrar no reino dos céus. Ele não estava falando de um rico material, mas de um rico que se considerava sábio, mais sábio do que os outros homens, e que não queria mudar os seus pensamentos para adquirir os pensamentos de Deus. E Jesus também disse em Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é aquele que abre mão de suas convicções para aceitar os conceitos da palavra de Deus. Só assim para ser salvo e livre das angústias que atormentam a alma humana, principalmente durante uma pandemia como aquela que estamos vivendo. Em quarto lugar, vemos nesse texto do Salmo 34 a proteção do anjo do Senhor. No verso 7, Davi diz o seguinte, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muitos guardam esse texto como uma proteção, né? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, como se tivessem a proteção dos anjos de Deus, sem nenhum compromisso com ele. Esse texto, ao contrário, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Temer ao Senhor é obedecer a sua palavra. Em Provérbios, capítulo 2, verso 5, o rei Salomão escreveu, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Conforme ensinou o rei Salomão, o temor do Senhor é achar o seu conhecimento, e o seu conhecimento está na sua palavra. Conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. O Salmo 111, versículo 10 diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. O conhecimento e o entendimento de Deus vem pela sua palavra, dos seus mandamentos, como disse o Salmo 111. Esse anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem, é o próprio Cristo, que ama aqueles que obedecem à sua palavra. Portanto, se obedecemos à sua palavra, Ele está conosco todos os dias, conforme nos prometeu em Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Cristo também diz que está à porta, e convida a todos que ainda não obedecem. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Entrar em casa é Cristo entrar em alguém para ter comunhão. Portanto, a partir do momento que Cristo entra em nossa vida, Ele diz que estará conosco todos os dias até a sua volta, ou seja, até a consumação dos séculos. Em quinto lugar, vemos nesse texto, Davi falar sobre a bondade de Deus. No verso 8 ele diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Esse texto afirma que Deus é bom e que devemos provar e ver isso em nossas vidas. O significado de bom na Bíblia é ser nobre. Quando dizemos que Deus é bom, é porque Ele é nobre, por ser quem Ele é. A nobreza de Deus consiste em sua majestade de rei.
Enquanto que um rei terreno é nobre, os seus súditos são vassalos, ou seja, os seus súditos não são nobres. O contrário de nobre, portanto, é ralé. Assim, quando dizemos que Deus é bom, não significa que Ele tem o coração mole. Não significa que Deus é nobre para conceder respostas àqueles que obedecem. Não, Deus não tem o coração mole. Ter respostas àqueles que o obedecem. Por isso é bem-aventurado aquele que nele confia, pois vai obter os pedidos que lhe serão feitos. O texto desse versículo também tem início dizendo para provar e ver que o Senhor é bom. Só podemos saber que uma comida é boa se a provarmos. Por isso esse Salmo 34, versículo 8, nos convida a provarmos da bondade de Deus. Se você ainda não provou, faça essa prova e você verá que Deus vai revelar inteiramente a sua bondade a você durante essa pandemia, meu querido irmão, meu querido amigo. E para concluir, eu digo que essa mensagem é de esperança durante essa pandemia que assola o nosso país. Eu não me iludo e nem iludo a ninguém dizendo que você não vai ser contaminado se confiar em Deus. Jesus não prometeu eliminar as nossas aflições, mas disse que estaria conosco durante todos os tempos enquanto tivermos aflições. Ele disse que venceu o mundo, portanto nós também venceremos essa pandemia, não importa o que acontecer. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E Paulo também consignou em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Diante disso, queridos, estejamos vivos na carne ou mortos, o nosso lucro e o nosso grande tesouro é Cristo e o reino de Deus. Então vamos estar sempre orando por aqueles que precisam nessa pandemia, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão enfermos, pelos médicos, pelos enfermeiros, que se estão doando as suas vidas para proteger, para curar aqueles que estão debaixo das suas autoridades nos hospitais e nas UTIs. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela proteção, pelas promessas dessa palavra que tem para com o Teu povo, por aqueles que obedecem a Tua palavra, que o Senhor estará conosco todos os dias, nos protegendo durante essa pandemia, nos protegendo e nos dando graça e ajudando-nos a vencer os rigores dessa enfermidade. Pai, nós pedimos a Ti pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, Senhor. Visita-os nos hospitais. Dá a Tua graça, Senhor, concedendo a Tua palavra àqueles que não Te conhecem, para que creiam em Ti, Senhor, para que sejam consolados, Senhor, nesse período de grande provação. Ó Pai, esteja também com os familiares que perderam seus entes queridos, Senhor. Console-os com a Tua palavra. Console-os, ó Deus, para que vejam que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar trazendo consolo a essas famílias, consolo aos meus irmãos, consolo àqueles que estão me vendo. Eu Te agradeço pela grande consolação do Senhor, pela Tua palavra, pela riqueza da Tua palavra que nos consola e nos dirige nesse momento de tristeza, em nome de Jesus.